né? O libertário médio é um cara moralmente falido, intelectualmente limitado e socialmente inepto. Eu acho que é um Ó, vazio gigante. Como pera, é que tu só não... vira fã de político? Isso é a questão número um. É muito vazio existencial, eu acho. Eu acho que é um vazio gigante que a pessoa, ela joga toda a responsabilidade da vida em algo externo, que são os políticos e na política. E a política é uma baita saída pra quem tá sentindo vazio, porque você pode achar que você tá lutando por algo real e você não tá, na verdade. Você só tá discutindo com pessoas na Você internet. nem sabe o que você tá falando, muitas vezes, né? Às vezes Isso não é somente a política, é também qualquer estrutura de ideologia, diferente de ideário. Ideologia seria que tem uma manifestação de finalidade, né? Daí o pessoal faz o quê? Em vez de fazer qualquer coisa prática e real, eles ficam discutindo na internet o tempo todo. Aí tu pode ver grupo do Facebook do libertarianismo, canal de ANCAP que fica falando de política. E quando eles vão fazer uma coisa, é justamente dentro de um arcabouço que eles mesmos sabem que é errado. Entendeu? Isso aqui não como eu disse, o problema do brasileiro e do latino-americano em geral é não querer tomar responsabilidade e gostar do caminho fácil, gostar da vantagem, essas coisas, entendeu? Não ficar pensando se aquilo lá faz sentido ou não. Eles não querem pegar e ter um posicionamento racional. Eles querem ganhar vantagem, independente se isso seja bom, ruim, certo ou errado, né? E não querem tomar responsabilidade pelas ações. Por isso que tu tá vendo agora uma miríade de gente querendo pegar e se candidatar. Cogo se candidatando. Rádio já anunciou que vai querer ser vereador em São Paulo. Que daí é tipo, essa que é a parte engraçada. Tipo, olha como os gradualistas são um furo o olho do outro, né? O Cogos querendo ser vereador em São Paulo. Agora vai o Hyde lá para tentar virar vereador em São Paulo. O que acontece? Eu acho que a estratégia do Hyde vamos ver quanto que eu tenho de relevância versus o Cogos. Porque se o Hyde tiver relevância, o Cogos não é eleito, né? E é tipo, evitei um louquinho representar o libertarianismo. Talvez seja essa a cabeça do Hyde, né? E se os dois forem eleitos, beleza. Se um deles for eleito, tanto faz. Mas talvez essa seja a ideia, tentar puxar o tapete um do outro. Porque, assim, por que o cara não tenta Curitiba, né? Não tô tentando dar estratégia política, tô dizendo, olha como é uma coisa que o pessoal tá tipo, opa, teve voto aqui, o Cogo já veio garimpou esses votinhos aqui, então eu vou tentar os votos também, entendeu? Olha só, vai dar certo. até se você sabe. E é treta, eu acho que vai dar muita treta entre o Cogos e o Hyde, porque eles vão estar disputando pelos mesmo eleitorado, claro. Entendeu? E assim, numa briga entre o Cogos e o Hyde por uma cadeira de vereador, eu torço pela briga. Porque pra mim o hilário vai ser se os dois não se elegerem. Aí vai ser hilário. Aí eu vou ficar mandando eles fazer o L, fazer qualquer coisa, olha o que dá, não consegue, político dos fracassados, não sei o que. Vou zoar tudo. E ainda vou chegar ao ponto que, tipo, os caras vão ficar um mais beiçudo que o outro, porque o Cogos vai culpar o Hyde pro resto da vida que ele não conseguiu ser vereador, e o Hyde vai culpar o Cogos também por não saber cooperar, por ser muito extremista, não sei o que, e só ter chamado a gente por meme, saca? Mas esse que é o lance da política, que eu acho que é um feitiço. A política é um feitiço que cai nas pessoas e as pessoas elas ficam completamente malucas nesse assunto. Às vezes a pessoa até domina o assunto dela, ela sabe o que ela tá falando, ela entende tudo que ela tá falando, só que não percebeu que ela caiu num feitiço. Eu vejo a política como um band-aid da sociedade. Não vai curar a ferida. A gente tá maluco. E a gente fica querendo cada vez mais política pra solucionar O problema é a própria política. Todos os problemas que a gente tem são por conta da política. Então não vai ser a política que vai solucionar. a nossa vida maluca, histérica e paranoica e neurótica. Não é a política, mas a política ela te faz achar que você sentado na cadeira do seu quarto, discutindo com um cara no Twitter, ou escrevendo um texto num blog, ou fazendo um react no YouTube, a política te faz ter a noção que você tá trabalhando em prol de algo bom fazendo isso. Então você fica se confirmando que você tá lutando pelo bem da sociedade porque você tá envolvido em política. E na verdade você não tá fazendo nada, você tá confirmando o que você já achava e brigando com pessoas por aí. Então eu não sei se a saída... Eu acho que não tem saída. Porque a política é um sintoma de que não tem saída. Se tivesse saída, não teria política. A saída já estaria acontecendo. Tem saída, ela é fora da política, ela é justamente tu pegar e tomar responsabilidade, tomar as rédeas da tua vida e atuar. O problema é que a maioria do pessoal que pega e entra na política não tem a capacidade, não tem aptitude intelectual, fibra moral e até mesmo traquejo social para fazer uma coisa dessa. A maioria das pessoas são assim, e eu diria que, olha, a média do libertário, né, o libertário médio é um cara moralmente falido, intelectualmente limitado e socialmente inepto. Em grande parte seria isso, a média do libertário. Quer dizer que todo libertário é assim? Não. Estou dizendo que a média do libertário é isso. Ele não sabe conversar,
ele não sabe ter um posicionamento moral e ele não sabe correr atrás de conteúdo. Ah, e por que tu acha isso? É só tu ver gente como o Cogos, o Rádio, o Peter, que mudam discurso e a manada segue. Então, o público libertário, na média, é assim, tá? Eu não sei quantos libertários tem aí, em questão geral, mas tu pega, assim, um grupo amostral, tu vai ver que é mais ou menos essa média. É uma série de problemas. E o problema geral que eu vejo disso daí é que essa é a média. Por mais que tu coloque os acima da média, ele, Mágico versus Templário, né, disputando o voto ofensivo do Libergado. Exatamente. Por mais que tu tenha a média do... Sendo isso, por mais que tu vai progredindo para cima da média, muitas vezes ainda há uma dessas três limitações. Entendeu? E eu vou te dizer, tem muita gente falando, libertarianismo é coisa de rico, não sei o que, não sei o que. Cara, muitas das pessoas que pegam estão aí, o que eu conheço, e que mais fazem dentro das capacidades dela, né? Tipo, se elas têm um potencial de X, elas são muito próximas de conseguir esse potencial inteiro. A limitação delas é muitas vezes recursos, né? É muitas vezes, tipo, não tem mais recursos para fazer as coisas. Falta isso, falta aquilo. Então, o que acontece? Não é um problema de falta de recurso, falta de dinheiro. É um problema de falta de capacitação, falta de fibra moral para tu pegar e tomar responsabilidade, né? Uma limitação intelectual para tu pegar e entender o que é certo e errado, e o porquê tu não tem que fazer as coisas erradas, porquê tu não tem que ficar tentando levar vantagem, por que a situação que tu tá é ruim. Quando eu digo isso, não quer dizer que o cara é burro, uma porta. Não, muitas vezes ele é inteligente dentro de um aspecto que ele interessa, né, que interessa a ele. Só que, ao mesmo tempo, o cara ele é limitado em todo o resto. Ele tem uma limitação intelectual. E a questão da ineptidão social é que ele não sabe conversar, ele não sabe se expressar, ele não tem capacidade de pegar e transmitir essas ideias. E eu não digo no sentido proselitista, para sair convertendo todos os libertários e não sei o quê. Não. Ele não sabe se comunicar de forma que ele nem consegue fazer negócio direito. Então o problema acaba sendo esse daí de maneira geral, né? Deixa eu pegar aqui. Não estaria O Rádio até falhou em administrar aquele empório dele. Pois é. sabendo viver em harmonia. Então, quanto mais política a gente precisa, quanto mais a gente se divide por causa de político, quanto mais as pessoas precisam votar, quanto mais lei precisa passar, quanto mais coisa tem que acontecer, mais é a prova de que a gente não consegue viver. Senão a gente não precisaria disso tudo. Que o cara que tá nessa média, baixa média, e assim, ó, eu acho que ainda o libertário tá acima da média do brasileiro, tá? Porque o libertário médio ainda, pelo menos, ele meio que seja por um arco reflexo, nem seja racional os motivos que ele faz isso, seja só tipo number go up, foda-se, ele ao menos pega e compra Bitcoin, ele dá um jeito, ele junta um dinheiro, faz alguma coisinha assim, né? Agora, se tu for ver o brasileiro médio, o latino-americano médio, nem isso os caras fazem, consegue ser pior, entendeu? Mas o que eu digo é esse, o grande problema que a gente tem do libertarismo hoje é que a média é muito baixa. Eu tentei por um tempo pegar e empurrar a média para cima, notei que não funcionou, e daí o que eu comecei a fazer é aproveitar que pelo menos eu, nessa tentativa de empurrar a média para cima, eu comecei a gerar um bom filtro, né? E daí eu comecei a usar o filtro cada vez mais refinado, pegar aí cada vez mais, e hoje eu tenho o que eu diria que é um público que está muito acima da média do movimento libertário. Por isso que daí eu me senti bem confortável em pegar e me retirar do movimento libertário, porque eu sabia que para o meu público seria tipo, eu deveria fazer isso, enquanto para o movimento libertário é tipo, ai meu Deus, o Foro é um traidor, ai não sei o quê. E daí teve uma enxurrada de gente que não é só moralmente falida e tudo mais, também é fisicamente debilitada, vindo pegar e falar que, ai não, foi porque o Foro traiu as coisas, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo, e daí no final pegou, depois de choramingar um monte e reclamou da mesma coisa que eu. Então, tipo, teve que dar o braço a torcer pra mim. Não sei se faz sentido mesmo. Eu acho que você tá falando de políticos. Não, da da maneira como... política, especificamente da política. Mas, porra, a política não é a maneira pela qual a gente lida com o mundo. Exato, por isso que a gente é doente, a gente criou um band-aid pra tapar uma Tô entendendo, tá falando loucura. no próprio início da ideia de política, já nasce pra ser um band-aid, não é o momento que a gente tá. Eu acho isso. Obrigado. Eu acho que a existência da política já é o sintoma de que o ser humano é maluco e não tem como. Porque a política é só um remendo, você nunca para. Ela é briga. Isso daí faz parte dessa doença psicogênica, dessa histeria coletiva que é o Estado.
Porque se tu for ver essa estrutura que justifica a existência da política, não é o Estado, como ele é, o Estado real, né? Como os libertários o descrevem. Na verdade, é a estrutura do Estado ideal. É a ideologia. Porque o pessoal tem uma ideia de Estado na cabeça, o Estado na prática é uma coisa completamente diferente. Leiam Oppenheimer para pegar isso daí. Oppenheimer, a Anatomia do Estado do Hofbauer, essas coisas. A Grande Ficção do Hans Hermann Hoppe, A Democracia se Falhou do Hans Hermann Hoppe, tem um monte de livro. Mas, no geral, o que acontece? Tem duas coisas. O que o Estado é na vida real, né? E como ele vai ser, porque ele tem estruturas necessárias para existir, e uma delas várias delas geram esses problemas que a gente tem, como monopólio da decisão final, monopólio da violência, né? Monopólio da taxação e tudo mais. Ele gera toda uma situação de propriedades fiduciárias, que não é propriedade privada legítima, né? Sempre é, tipo, propriedade privada é aquilo que o Estado diz que é, não aquilo que é de direito natural da pessoa. E daí tu tem um Estado ideal, que é o Estado que vai cuidar dos pobres, que vai fazer obras de desenvolvimento, grandes projetos, que vai impulsionar a economia, que vai pegar e te cuidar na tua aposentadoria, que vai fazer todo esse tipo de coisa. Então existem esses dois estados, um que mora na realidade, um que está aqui e que a gente pode pegar e perceber, né? E tu tem o estado que está na cabeça do cara que faz parte do delírio. E o que é a política se não a tentativa do bovino gadoso que quer delegar a responsabilidade ao estado ideal, tentando pegar e investir no estado real, né, de forma a ele se transformar nesse objetivo. Isso é puramente uma estrutura ideológica. O libertarianismo não é isso? Não, o libertarianismo é um ideário, né? O libertarianismo ele não quer chegar em um lugar. Ele está dizendo que tu não pode ir até um lugar. É uma diferença nisso daí. Daí o que tu vai pegar, aplicar, o projeto vai aplicar, isso é coisa pessoal. Então não há um ideário, não há um objetivo coletivo dentro desse ideário, o transformar em uma ideologia. É simplesmente não, você cuida da sua vida, você segue isso, isso e isso. Só que o problema é que tem gente que quer transformar o libertarianismo em uma ideologia, expressar uma finalidade coletiva e esperar que todo mundo siga esse plano. E não vai funcionar, obviamente, porque isso daí é justamente parte do delírio. E o Petri, digamos assim, tropeçou nessa ideia. Só que ele está olhando, como ele disse, a política é o sintoma do problema, e ele está querendo saber o problema. O problema é justamente isso que eu disse. Existe o Estado, que é uma bosta, só que o pessoal não pega e tenta derrubar o Estado, por quê? Porque foi plantar na cabeça deles, né, uma ideia, um meme, né, que o Estado é bonzinho. Então, quando o Estado dá errado, não é um problema que o Estado é uma desgraça e não deveria existir. Não, é que a gente tem que consertar. Por isso que fica colocando esses remendos, esses band-aids e tudo mais. Esse ponto geral.